Olá, meus queridos irmãos, eu cumprimento todos vocês com a graça e a paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre as más companhias e como que as más companhias denunciam quem são aqueles que caminham com elas. É importante a gente fazer um paralelo com o que a gente está vendo hoje na sociedade, como que a sociedade brasileira tem normalizado as más companhias. E eu quero que você faça uma reflexão. Antes de eu falar sobre esse texto, deste tema, eu vou ler para vocês uma passagem que está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo, depois de explicar sobre a ressurreição de Cristo e todo o ecossistema que envolve a ressurreição, ele fala assim no versículo 33, inclusive um versículo para a vida. Se você for inteligente, você vai gravar isso. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Algumas versões dizem as más companhias corrompem os bons costumes. Eu gosto muito dessa versão das más companhias, porque não tenho dúvida que quem anda com má companhia vai ter a sua imagem associada a elas. Se você é uma pessoa que preza pelos bons costumes, você não vai andar com gente que preza pelos maus. Se você é um cristão, você não vai caminhar com gente que escarnece de Cristo. Se você defende a vida, você não vai caminhar com abortista. Se você defende o combate às drogas, você não vai caminhar com usuário de drogas. Se você defende a família tradicional, você não vai caminhar com quem defende famílias diferentes da palavra de Deus. E por aí vai. Tá? Eu não preciso aqui dar milhões de exemplos, porque você é inteligente o suficiente para entender o que eu falei. Nós vivemos uma sociedade que já normalizou, acabou aceitando de forma comum todo o estado de corrupção latente nesse país. E não é novidade para você que nas eleições mais justas da história, certamente nós estamos vendo a ascensão, novamente, à cadeira da presidência da República de um ser que passou pelos maiores esquemas de corrupção da história desse país. E não é só isso. Todo aquele ecossistema que envolve as denúncias, as delações, os ministros presos, as capas de revista, tudo isso corroboram para a imagem e para quem aquela imagem representa algo. Tudo isso corrobora para mostrar quem é e quem são as pessoas que caminham com ele. Obviamente, uma parcela da população apoiou esta pessoa e eu realmente acredito que o Brasil tem um sério problema de síndrome de Estocolmo num grupo específico, mas eu quero que você faça uma reflexão comigo sobre alguns nomes. Eu vou ler para você e eu quero que você faça uma associação entre os nomes que eu vou ler e os resultados que esses homens produzem nas suas regiões e no seu povo e por aí vai. Alberto Fernandes, na Argentina, parabenizou Lula. Essa lista são daqueles que parabenizaram Lula logo de início. Os primeiros parabéns dos amigos dele. Inclusive estes aqui chamando ele de meu amigo. Parabéns pela revolução e por aí vai, pela democracia. São esses caras, tá? Separei alguns nomes. Alberto Fernandes, Argentina. Luiz Alberto Arte Catacora, Bolívia. Miguel Dias Bermúdez, Cuba. Nicolás Maduro, Venezuela. Pedro Castillo Terrones, Peru. Luiz Lacalle Pou, Uruguai. Daniel Ortega, Nicarágua. E agora a cereja do bolo. Se isso aqui já não fosse motivo de vergonha mundial, a cereja do bolo. Hamas parabeniza Lula. Eu vou ler para você, tá, o texto. Tenha paciência. Em comunicado, Bassim Naim, membro do birô político do Hamas, chamou Lula de lutador pela liberdade e considerou sua eleição uma vitória para todos os povos oprimidos ao redor do mundo, particularmente o povo palestino, pois ele é conhecido por seu forte e contínuo apoio aos palestinos em todos os fóruns internacionais. Naim afirmou que o Hamas espera que o presidente Lula mitigue todos os efeitos do apoio ilimitado ao Estado de ocupação israelense. Se já não fosse ruim o suficiente receber parabéns daqueles primeiros que eu citei, que é um motivo, para mim seria um motivo de vergonha de não sair mais de casa, né? O Hamas parabenizou Lula. O grupo terrorista que amarra bomba em pessoas, explode pessoas em centros urbanos e por aí vai. Quando um líder do Hamas chama o Lula de lutador pela liberdade, você duvida seriamente do que é a visão de liberdade que o Lula tem. Não só o Lula, esses caras também. E eu sofro muito pelo povo palestino. Eu sinto muito, porque o povo palestino está na mão de gente assim, desse nível. Da mesma forma que eu sofro pelo povo da Argentina, que está na mão de um Alberto Fernandes, que passou anos na mão do casal Kirchner. É desesperador. Mais de 6 milhões e 800 mil pessoas fugiram da Venezuela para todos os países da América do Sul.
6 milhões e 800 mil pessoas fugindo da fome do regime do ditador Nicolás Maduro. Padres, freiras fugindo de Daniel Ortega. E esses caras são aqueles que dão parabéns pro Lula, meu amigo. Dizem Lula é meu amigo, o líder Lula. Por que eu faço esse paralelo entre a palavra de Deus e a situação do país? Porque a igreja é uma instituição. A igreja física é uma instituição na sociedade. Nós não somos somente um templo para receber cristãos convertidos que ficam lá adorando a Deus. Meu querido, você cristão que tem que amadurecer na fé, e eu digo isso como um pastor para você, a igreja é você. É você na tua casa, joelho dobrado, você com Deus, lendo a palavra com a tua família. Isso é igreja. A instituição igreja, ela está ali para receber o povo numa congregação, se ajudar, ter a comunhão dos santos. Mas olha só, aquilo ali tem um papel muito forte na sociedade. E a palavra de Deus nos instrui a combater tudo aquilo que está sendo representado pelos corruptos. A falência moral da sociedade está diretamente ligada ao nível daqueles que estão no governo. É inacreditável a gente assistir a falta de posicionamento dos cristãos com relação a isso. Cedendo a patrulha e por aí vai. Agora, a gente falar que alguém que vai sentar na cadeira da presidência de um país, de uma potência como é o Brasil, com um histórico terrível, pode ser alguém bom, no nível de falar que caminha com gente boa, num nível de gente sensata. Desculpa. É no mínimo ridículo. No mínimo. Para não dizer mais. Então a gente, infelizmente, numa síndrome de Estocolmo coletiva, numa parcela da sociedade, continua corroborando para os maus costumes. Continua querendo caminhar com gente que dá mau testemunho. E aí, essas pessoas pensam que de alguma forma elas vão desvencilhar a imagem dela do mau testemunho. Elas acreditam que elas conseguem ser alguém de bem na sociedade, alguém que impacta positivamente a sociedade, apoiando alguém que historicamente tem o pior testemunho de vida possível. Não tem como. Não tem como. A hipocrisia não pode chegar num nível tão grande da gente falar o seguinte: eu apoio um corrupto, mas eu sou de bem. Não tem como. Você vai estar intimamente associado àquele que te representa. E eu não faço parte desse grupo. Não faço parte. Como também não faço parte do grupo dos maus pastores, dos maus cristãos, dos maus padres e por aí vai. Tem gente ruim em todo lugar. Agora, você tem gente que apoia a gente ruim. Tem gente que o nível de consciência é tão cauterizado, a pessoa tem um nível de consciência tão destruído, que ela está apoiando o que existe de pior. E não só isso, porque a democracia certamente não é perfeita, é um modelo muito ruim, mas de todos os modelos é o melhor. E ainda assim ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Infelizmente ainda o ser humano não chegou num nível de entender algo melhor que isso. Né? E também não defendo nada que seja pior que democracia. Para deixar bem claro aqui. Não defendo. Agora, realmente, numa nação de mais de 200 milhões de pessoas, a imensa maioria defende um corrupto, um bandido, e faz parte da nação que não defende, está sujeita a isso, realmente prova que a democracia é um regime extremamente injusto para os que querem a moralidade num país cheio de defensores de imorais. E é isso que a gente vive, é isso que a gente vive, é isso que a gente presencia. Então, se você é um cristão, você precisa realmente saber com quem você anda. Quem te representa. Quem são aqueles que estão contigo. Porque se você não der bom testemunho de vida, por mais boa vontade que você tenha, por mais vontade de parecer ser alguém bom, todo o ecossistema que te envolve vai denunciar quem você é. Tá? Vai denunciar. E você pode se esforçar ao máximo para botar uma capa, fingir que você é um convertido, que você é alguém de bem, que defende a família. Como foi feita nessas eleições aqui? Botaram uma máscara, uma capa no fulano e ele ficou lá defendendo um monte de pauta para querer tocar o teu coração. Mas todo mundo sabe que o testemunho de vida dele nunca corroborou, e nem o ecossistema dele nunca corroborou para aquilo que ele dizia ser. Nunca.
É só você ter meio neurônio ativo e ler um pouco e pesquisar e ter senso crítico que você vai ver que realmente nada passa de uma fachada na vida dessas pessoas, principalmente da esquerda progressista no Brasil. Gostaria que você fizesse uma reflexão sobre a sua vida e sobre o que a gente está assistindo. Se você é um cristão realmente convertido, você tem que dar bom testemunho de vida. Você tem que saber quem são as pessoas que andam com você. Você tem que saber quem são aqueles caras que comem a pizza contigo. Procure andar com gente boa. Não deixa a tua reputação ser estragada por conta dos outros. Como muitos aí que se dizem cristãos, que amam a Deus, apoiaram o pior exemplo o exemplo mais crasso de mau testemunho de vida e de más companhias possíveis. Então, faça uma reflexão. Seja valente. Um abraço.